Olá a todos, bem-vindos ao nosso quarto episódio, em que nós vamos falar do tão dito julgamento que mencionámos no episódio anterior e decidimos só seguir o flow, não é, para este julgamento. E nós ainda estávamos aqui no off, e como sabem, nós não preparamos os episódios, mas a Cláudia estava a tentar preparar o episódio, então começou. Bom, então, o julgamento está associado. Está associado, não é isso, Cláudia? Ainda não começámos. E ela, pois sim, vamos começar e depois já digo o que ia dizer. É depois não preparar. É podcasts não preparados, esses sim são os Deixar autênticos. fluir. Go with the Já flow. estava a ensaiar o que é que ia dizer sobre o julgamento, meu Deus. Não, nem era bem um ensaio, era mais tipo uma Organizar linha ideias. para organizar ideias. E pensei, não, se eu começo a organizar ideias e depois é uma chatice. Não, mas é verdade, depois uma pessoa, no outro dia tive essa dificuldade, à parte, que eu estava a repetir um programa, mas desta vez era para ficar gravado. Ok. Porque, só que eu comecei a ver as aulas que eu tinha dado. Eu nunca na vida vou conseguir fazer melhor que isto. Está incrível esta aula. Olha, mas estás a ver? Isto é uma crença. Mas imagina, Sim. o fio condutor estava tão bem bom. E depois correu super mal porque eu estava a tentar fazer igual Não há fio condutor. Se não vale a pena, esquece, Mariana. Correu muito mal. Dessa vez tive que refazer depois outra vez. Claro, uma coisa é ter tópicos, ter o esqueleto. Sim. O esqueleto é mas importante. Mas o problema é que eu estava a fazer os tópicos todos, tipo tudo o que eu tinha dito, e depois estava a gravar a aula novamente e assim, mas como é que eu associei isto? Pois não, Mariana. Exato. E a outra aula estava mesmo, sabes, quando a coisa vem do coração. Não sei, sim. Lá está o sentir, está em tudo. É aí que a gente muda, como falámos. Mas tu ias começar a falar de julgamento, diz alguém que tu querias falar sobre julgamento, agora on. Eu estava muito a falar porque no episódio anterior nós falámos de mudança, não é? E falámos também do julgamento, por isso é que tu trazes este tema a este episódio. E eu vinha muito nisto que é, eu estava a pensar, quando tu falaste no julgamento, eu estava a pensar, mais uma vez é a nossa lente que julga, mais uma vez porque é que nós julgamos? Porque nós não nos queremos ver. E é tão difícil, e quem nunca passou, por exemplo, situações de relações que nunca deram certo, e eu penso, o problema é dos outros. Não, amiga, o teu problema é mesmo contigo. E isto porquê? Porque quando nós eu tenho um dedo podre. Exato, nós não temos um dedo podre. Nós é que somos a podridão enquanto não a resolvemos. Que horror! Mas é verdade, imaginem assim uma maçã que tem ali um bocado e vocês querem só ir lá comer aquela porcaria. É mais ou menos assim que acontece. Então, nós somos a podridão. Nós somos a podridão. Como é que... mas somos um todo. Não, isto é uma questão de perspectiva. Exato. É só virar a maçã. O problema é que nós às vezes somos tão burros que não viramos a maçã e queremos só ver aquilo. Isto para vos dizer que ao fim de 50 anos percebo, primeiro, que o problema não é só dos outros, como é óbvio. Segundo, a minha escolha é altamente influenciável por aquilo que eu acho que sou. Terceiro, se eu não me vejo, como é que eu vou escolher bem? Nunca, não é verdade? Então, dizer-vos que é tão bom sabermos estar connosco, e este é o primeiro não julgamento, é não nos julgarmos a nós. E muito dentro desta linha, quando é que eu parei de julgar o meu corpo e a minha comida e tudo Há muito pouco tempo, é verdade, como vocês quem já ouviu o primeiro episódio, ouviu-me falar disso. E é exatamente quando tu te vês na tua lente interna, que não há lente, é só o que é que tu percebes que, olha, tenho estrias, está-se bem. Olha, estou com 50 anos, não me apetece como a tua cliente, queria ir treinar, mas depois não queria ir treinar, amiga, só treinas uma vez por semana, estás à espera que esta coisinha flácida desapareça? Esquece lá isso. Isto não julgar, para mim é muito isto, se te julgas, e eu no meu Insta tenho um post que fala nisto, culpa ou responsabilidade. E a culpa é exatamente o que nos permite não sermos responsáveis. Porque enquanto estamos na culpa, nós não fazemos nada, não agimos. Sim, eu falo muito disso, que há 3 patamares. Há a responsabilização, há a vitimização e há a culpabilização. Sem dúvida. Então, a responsabilização é eu ser adulta e saber dizer, isto não aconteceu porque eu não fiz. Ponto. Não há julgamento.
eu simplesmente sou responsável por isto. A minha introdução deste tópico é a responsabilização. Estou flácida, não sei o quê, ok, eu tenho feito E- alguma coisa diferente. Não, então, ok, mas está tudo certo, não há culpa nisso. Depois há a culpabilização que é, ai, fogo, eu sou péssima, sou horrível, que aqui já somos os adolescentes, já não somos adultos. Que é, ai, eu sou péssima, horrível, devia ter treinado e não treinei, ai, estou aqui a mandar facada e a cortar os pulsos porque pobre de mim, coitada, e fogo, e sou culpada, e sou mesmo má para mim, blá, blá, blá. Isto é culpabilização. E depois há outro pior que é a vitimização, que é, ai, pois, porque eu tenho muito trabalho, e a culpa é de não sei quem, e do trabalho, e da minha PT que não tinha hora compatível comigo, mesmo naquele dia que eu podia, e a culpa é de toda a gente. Menos nossa. São 3 patamares da responsabilização, culpabilização e vitimização, que é, há que chegar aqui, a vitimização é criança mesmo, que é tipo, a culpa é do meu pai, não é minha. E há que chegar aqui a este patamar de eu saber olhar e saber ver que o resultado não está a acontecer porque eu não estou a fazer acontecer. Isso é ser responsável, ponto. Porque foi porque não me apeteceu, foi porque fui preguiçoso, foi porque tive problemas, foi porque estava a passar por outras situações, não interessa porque é que foi, não aconteceu e foi culpa minha, foi a responsabilidade minha, ponto. E isto é diferente. Como é que nós conectamos isto com o julgamento? Nós conectámos isto com o julgamento, adoro. Isto é tão Mariana e tão Cláudia do género. A Mariana, que é uma excelente contadora de histórias do género. E queríamos mesmo, qual é que era o fio condutor? Já parece aquela história que ela contava daquela aula que ela gravou maravilhosamente e depois queria ir lá buscar e fazer igual. Esta parte do julgamento vem muito de... A culpa está muito agarrada e inerente. Sim, lá está. Eu não disse nada, mas ela já se encontrou. A culpabilização é estares a julgar a ti próprio. A vitimização, meio que é estás a julgar o outro, porque a culpa é do outro. Claro, não é? É isso mesmo. Mas voltando aqui só à questão do julgamento, eu acho que ele acontece muito e é muito difícil. Nós, por exemplo, no yoga, não é? Trabalha-se muito isto, que é o não julgamento. Uhum. Que é muito difícil porque nós somos uma estirpe chamada seres humanos, não é? Altamente julgadores. Porque a lente da eu dou muita metáfora, Mariana, esta parte do julgamento. Sim. Sabes qual é a metáfora que eu vejo muito? Imagina, o pessoal sentado assim numa mega mesa, gigante, e o julgamento vem. Porque aquele está a falar com não sei quem, está-se a jogar para não sei quê, e está... Não. Agora muda de lugar, vê a perspectiva daquela mesma interação e tu vês, não, afinal ele tinha um gajo que estava-lhe ali a cutucar e ele estava-se a chegar porque estava-se a sentir incomodado. O que é que a gente vê dali? Que é não sei o quê. Tipo, pessoal, nós todos julgamos porque só vemos assim. Quando nós fazemos isto à nossa lente, nós vemos tanta outra parte. Que nós não vamos nunca deixar de julgar porque somos seres humanos. No outro dia eu cheguei aqui e estava a dizer que estava muito irritada com uma situação que eu não posso partilhar porque não é uma situação minha, ainda por cima, estava irritada que uma situação não era minha, e que era uma situação familiar e tudo mais, e a Cláudia dizia-me, o que é que isso diz sobre ti? E eu, não está bem, eu sei que não posso julgar, não sei o quê, não, o que é que isso diz sobre ti? Eu, mas eu não sei lá, qual é que é a dor que está aí para isso estar a mexer? E eu, mas eu não quero estar a julgar, e ela, está bem, mas vai lá ver porque é que estás a julgar. Exato! É porque do meu lado, na minha história, isto feriu-me desta forma. Pronto. Ou seja, eu vejo as coisas, eu e toda a gente vemos as coisas pela nossa lente. E isto foi uma grande aprendizagem. Eu era aquela pessoa, eu sempre fui um bocadinho arrogante dentro de mim. Eu digo isto aos meus amigos e eles dizem, não, nunca foste arrogante. Aliás, já tivemos essa conversa. Sim. Digo, eu sou arrogante, lamento, eu sou leão e sou arrogante. Ponto. É um arrogante com consciência. Mas não és. E sou, só não externalizo, mas eu, na minha cabeça sou arrogante, porque eu acho que eu tenho a mania que eu é que sei. É verdade. E há que aceitar. Há que ter humildade para saber disto. E se eu sei disto, é mais fácil contrapor esta questão dentro de mim. Mas eu sou uma pessoa que dentro da minha cabeça sou arrogante, porque eu dou por mim, tipo, pois, porque ela devia fazer assim. E depois é tipo... Ela, tu não estás nos sapatos dela, portanto tu não és ninguém para dizer o que ela devia fazer ou deixar de fazer. Lamento informar-te, Mariana, tu não és ninguém. És só mais um ser humanozinho no mundo inteiro. Não és assim tão importante. E não tens a voz da razão. Eu tinha muito, e eu ganhei muito esta questão,
Porque eu era aquela pessoa que tinha a moral toda. Eu é que sabia sempre. Sem Então, telhados de vidro, sem telhados de nada, vidro, tudo ali limpinho, tão zorro, sem espinhas, como eu sem costumo espinhas. dizer. Até ao dia em que fui eu que errei. Yeah. E quando eu errei e fiz uma coisa que disse que nunca ia fazer, disse, 2 semanas antes, eu disse assim, eu nunca, alguma vez, 2 semanas antes, depois onde é que eu estava? Lá a bater. E eu pensei, bom, ensinamento número 1, nunca dizer nunca. Mas atenção, que eu não disse nunca Claro. eu achava mesmo que era nunca. Era uma crença muito forte. Se há coisa que eu sou é sincera. E então aquilo era uma crença muito forte, até que pronto, toma lá uma chapada, Mariana, primeiro. Passados uns tempos eu julgava as pessoas por isto ou por aquilo. E o que é que eu fui fazer uma vez? Fui fazer exatamente o que eu mais condenava nesta vida, porque normalmente o que nós mais condenamos é onde vamos bater. Quem nunca? Quem nunca, não é? Então o que eu mais condenava, eu fui fazer. E eu aí pensei, bom, se calhar é melhor eu nunca mais apontar o dedo a ninguém, porque eu não sei o dia da manhã. E eu acho que hoje é impensável eu fazer isto, mas eu não sei qual é que vai ser a minha história amanhã. Uhum. Então isto é muito comum. Olha, um exemplo muito simples. O trânsito, para mim o trânsito é tipo das coisas que o julgamento está assim mais à flor da pele. Tipo assim, as pessoas estão no trânsito e não, pá, tu não sabes se aquela pessoa está a ir para o hospital, tu não sabes. Yeah. E eu tento, claro, eu não sou perfeita, também me irrita às vezes com o trânsito, irrita-me muito menos do que certas pessoas, nomeadamente o meu marido, mas e julgo muito menos do que ele, mas eu também às vezes me irrito, tipo, estou com pressa e jacaré, sai daí, não sei o quê. Agora, nós nunca nos pomos no lugar do outro se não tivermos tipo. O primeiro alinhados. impulso não é esse. O primeiro impulso é julgar sempre, logo. Yeah. É Eu estava verdade. parada na passadeira com uma amiga minha, que tu conheces, não vou mencionar nomes. E vinha uma senhora já à noite, nós tínhamos ido beber café, estávamos paradas na passadeira e a senhora vem com o vidro embaciado. E a minha amiga, e a senhora não nos viu porque estava com o vidro embaciado. Eu pus assim a mão para ela não avançar porque vi que o vidro estava embaciado. Eu sou a pessoa que o meu ar-condicionado do meu carro, que não é novo, não é velho, mas também não é novo, às vezes demora, então às vezes eu não tenho tempo para deixar que ele desembacie todo. Então às vezes o meu lado direito, eu sou humana, não me julguem, o meu lado direito fica um bocado oculto. Então a minha amiga, eu tipo, parei ela, mas a senhora não para. Eu disse, não, a senhora está com o vidro embaciado, não nos viu. Então, mas só começa a andar quando o vidro estiver desembaciado. Eu disse, olha, não sabes se a senhora tem o filho que se queimou em casa, não sabes se a senhora tem alguém no hospital à espera dela, não sabemos porque é que a senhora está com pressa. Ai, fogo, tu também arranjas logo. Mas é verdade, tipo, nós não sabemos o que é que está do outro lado. E extrapolando isto para situações maiores, é muito fácil. Uma red flag gigante é quando nós dizemos, se fosse eu, fazia assim. É mesmo uma grande red flag. Isso é a maior red flag do julgamento. Tipo, mas não és tu! Não! Se fosses tu, fazias assim, assado. Olha, eu sempre tive uma pessoa da minha família, sempre foi com a minha irmã, era assim, se fosse minha filha, não sei o quê, se fosse minha filha, não sei quantos. E nós sempre temos atenção, que não sabes como é que vai ser um dia quando fores pai. Não sabes. Ora, foi o pai e calhou-lhe uma pequena peste. Não é? E agora? Se fosses tu, o que é que fazes? Agora és tu, faz lá. Nós não sabemos, primeiro, porque nós não sabemos quais é que foram as vivências daquele pai. Sem dúvida. Para estar a lidar daquela forma com aquela criança. Nós não sabemos qual é que é a dinâmica familiar, não sabemos o que é que aconteceu de manhã à tarde estarem naquele stress. Não sabemos se tem que haver mais pulso ou não tem que haver mais pulso. Não sabemos. É verdade. Nós julgamos pela lente que temos. Completamente. Pela lente que temos. Porque na minha visão, não sei o quê. Ok, mas eu não tenho a tua história. Claro. Eu não vivi o que tu viveste, eu não tive os teus pais, eu não tive na tua faculdade, não tive os teus namorados, não tenho os teus traumas. Portanto, deixa-me viver a minha vida. Isto acontece muito, tipo, às vezes até por pena, às vezes não é aquele julgamento mau. Não. Tipo, imagina. E há uma pessoa bem limitada aparentemente. Por exemplo, eu tenho um exemplo e gosto muito de dar este exemplo.
nas minhas reflexões, quando penso e quando estou num grupo fechado, que é o caso que estamos agora, não é verdade? Fechado. Fechadíssimo. Aberto. Vocês, por favor. Eu Não contei a ninguém. não contei a ninguém, please. Mas a história que vou contar é mesmo um exemplo. No início da minha carreira como professora, eu era professora, tinha 8, 10 anos de aulas, não tinha mais que isso. E no Alentejo começaram a abrir os cursos de Educação e Formação, que era para miúdos com muitos anos de retenção. Imaginem, com 15 anos ainda não tinham o 7º ano feito sequer, e portanto eram cursos mais profissionalizados. São 2 anos a chumbar. Sim, era o mínimo. Ok. Era o mínimo. Sim, tínhamos miúdos Sim, porque há miúdos, sei lá, com 18 anos ou 17, sem o 7º. no 5º ano que tem um rapaz com 20 anos na turma dele. Sim, pode acontecer, é raro, mas pode raro, acontecer. Graças a Deus, não é? E então o que é que acontecia? Dentro destas turmas, para além dos rebeldes, tínhamos também alunos com necessidades educativas especiais. E eu tinha um aluno muito tímido, muito reservado, que ele estava, portanto, o relatório dele falava em déficit cognitivo, e portanto ele aprendia muito mais devagar que todos os outros, e tinha uma dicção diferente, uma forma de se expressar muito diferente. 20 anos depois, é um menino que trabalha com aviões, na construção deles, e que faz uma tarefa que poucos conseguem fazer com o rigor com que ele faz, e já publicou 2 livros. Uau! E que, ao nível do autoconhecimento dele, ele já leu imenso, e volta e meia ainda me trata por professora, é engraçado. E há pouco tempo fez-me a surpresa de me enviar 2 livros. Um deles foi o escrito por ele com uma dedicatória, e isto para vos dizer que aquele miúdo, há 20 anos atrás, foi julgado porque ia ser um nada, e é um miúdo que pode tanto. Isto só porque quando nós acreditamos e os julgamentos não está lá, tudo pode acontecer. Como por exemplo, há uma história muito engraçada do Einstein, que ele era um menino diferente, portanto tinha muitas dificuldades de aprendizagem, era uma pessoa completamente desajustada na sociedade, e a professora, no seu julgamento, escreve uma carta para a mãe e diz ao miúdo, ao Einstein, para entregar a carta à mãe. Já sei qual já sabes qual é a história. E a mãe e o filho chega a casa, entrega-lhe a carta e pede à mãe para a mãe lhe ler a carta. E a mãe naquele dia leu-lhe a carta e disse: o seu filho é tão especial e tem tanto potencial que a escola não consegue trabalhar com ele, por ele ser tão especial, e por isso aconselhamos a que ele faça um trabalho diferente que a escola não consegue fazer. E isto foi esta mãe para este filho, e é quem nós sabemos que é na história da humanidade. Anos depois ele lê a carta e é exatamente o oposto que está ali escrito. E isto é o julgamento a funcionar. O julgamento, ele ia ser expulso da escola porque não tinha capacidades para estudar. E portanto, isto é o que o julgamento pode fazer. O julgamento pode toldar uma vida de uma pessoa. E é por isso que nós as duas gostamos tanto de sermos terapeutas e de nos abraçarmos e não termos medo de aparentemente fazermos o mesmo, mas com estratégias tão distintas. Claro, como é lógico. É o não julgamento, e este teu dizeres que tenho a mania que sei tudo. Se tu tivesses essa mania que sabes tudo, não estarias disponível para estares aqui. Mas eu tenho, só não verbalizo. Porque o meu automatismo é ter, eu tenho. Posso-te garantir que com a idade, Mariana, nós conseguimos perder metade. Graças a Deus. Tens que fazer um caminho para lá chegar. Estou a fazer. Se não fizermos o caminho, posso garantir, pior. Com 50 anos, então aí é que nem deixas os outros falarem, tipo os nossos pais, que nós já vamos dizer e nós, ok, não vale a pena. Portanto, isto é o julgamento. O julgamento pode mudar vidas, e é muito aqui, e tu falas muito bem no trânsito, e nós não sabemos o que é que está do outro lado, e são as nossas fragilidades que às vezes nos fazem estar mais atentos aos outros. Principalmente quando estás no lugar do outro, não é? Sim. Eu também já cometi ilegalidades no trânsito porque, sei lá, tinha a minha mãe no hospital ou coisa que valha, então a partir desse dia eu soube ver, não é? Pois nos sapatos do outro, ok, se
calhar alguém pode fazer isto ou porque é tonto, Claro. ou porque eventualmente, pronto, não é? Está com Sim. pressa porque tem uma situação qualquer, nós não sabemos. Sim. Mas há aqui uma questão que me estava a vir agora quando estavas a contar Sim, a a do história do Einstein, Einstein. que é, muitas vezes as pessoas confundem muito o não julgamento com a não opinião. Que não tem nada a ver, porque uma não opinião, lamento, para mim é uma grande... Pronto, Peço desculpa. desculpem lá os vossos ouvidos. Nós estamos aqui todas entusiasmadas, somos isto. É verdade, uma não opinião para mim é uma opinião. Depende. E vou dar um exemplo. Porque é teres um ponto de vista para mim. É não te quereres Mas podes não ter um posicionar. ponto de vista. Pode, mas quando não tens, tu dizes, olha, eu não consigo ter um ponto de Pronto, vista. porque aqui há uma questão que é, isto é uma discussão que eu tenho muito em casa. Eu, sabichona que sou, tinha a mania, e uma vez um amigo meu, que também é engenheiro, Um leão com uma aquariana. sou engenheira de formação, como o meu, como é que se diz? O meu Ascendente? O meu ascendente é aquário. E o meu ascendente é touro. Pronto, não tem nada a ver, mas Não isto percebo sou nada, eu e a não percebo Mariana. nada de Nós também não, mas quando alguém astrologia, ouvir, poderão fazer o para comentário. vocês que perceberam e que percebem de astrologia, podem fazer a vossa análise. Estão disponíveis, marianatavares.pt no Instagram, podem me enviar a vossa notas. Voltando, sabichona que eu sou, eu era aquela pessoa que, uma vez um amigo meu, que também é engenheiro, disse-me assim, nós engenheiros de formação nós engenheiros temos sempre a mania que sabemos. Fazem-nos uma pergunta, nós podemos não ter bem a certeza do que é que estamos a dizer, mas nós dizemos aquilo com uma convicção, como se nós tivéssemos a certeza. Verdade, confere, eu sou igual. E quando eu conheci o Tiago, comecei a levar umas quantas bufetadas nesse sentido. Porque às vezes eu não tinha bem a certeza, mas eu falava como se soubesse. Então lá houve uma vez, não me lembro qual é que foi a situação, concretamente, não faço ideia, mas houve uma vez ou outra que eu falei sobre um tema sem ter bem a certeza, mas com a convicção de que tinha a certeza. E se há valor no Tiago, que é importante, é a verdade. Claro, estamos a falar do marido, tá? Sim, sim, do meu marido. Porque ela ainda não tinha dito o nome. E então, deve ter dito no segundo episódio por aí. E ele disse, "Então, mas tu sabes ou não sabes? Só pá, acho que sei, sei lá. Depois aí aquela torre começa-se a desmoronar toda. O ego começa a cair. Afinal a torre era de chocolate, está calor e aquilo começa a derreter. Eu, pá, sei lá, acho que é assim. Então, mas tu falaste como se soubesses. Então isso é mais ou menos. Eu sei que tu falas às vezes as coisas e parece que tu percebes muito o que estás a dizer, mas na verdade não percebes. E a partir daí, e lá está, eu sou muito rápida a mudar. A mudança é uma coisa que assiste à Mariana. Exato, a partir daí eu nunca mais, mas eu garanto, tipo, só comecei a fazer uma coisa que lhe irrita imenso, que é não ter opinião. Então ele diz, estava a pensar fazer assim, o que é que achas? Não sei. Isto é uma coisa que eu aprendi muito, além desta coisa que eu tive com o Tiago, há uma influencer, criadora de conteúdos e tudo mais, que é a Luana Carolina, que ela é muito prática nas coisas, na forma como fala. Claro. Ela diz, se eu não tiver opinião sobre uma coisa, eu não dou opinião. Claro. A minha mãe e o meu namorado ficam chateados, porque eu não tenho opinião sobre aquilo. Mas se eu não tenho dados, eu simplesmente não tenho opinião. Aí é diferente. Pronto. Mas depois as pessoas ficam chateadas. Claro, sem dúvida. Porque tu não estás a ajudar. Eu tipo, mas eu não tenho opinião. Exato. Só que eu nunca não tido opinião, sabes? Ok, mas isso é uma coisa que me acontece. E Pronto. eu digo sempre, É verdade, dar uma opinião errada, não, porque isto vai condicionar o outro. Claro. Agora, às vezes o Tiago pede-me uma opinião e eu digo, não sei. Ele, como assim não sabes? Eu, não tenho dados suficientes para falar sobre isso. E ele até, mas eu mudei. Eu agora não falo sobre o assunto que eu não sei, então. Não tenho opinião. E ele, então, mas não me sabes dizer se não sei quem, não sei quantos. Não, não sei, nunca passei por isso, não faço ideia. Não me estás a dar dados suficientes para eu... Não percebo desse assunto, não vale a pena. Isto é não ter opinião. Dar opinião é a minha amiga dizer assim, Mariana, eu estou a pensar, sei lá, voltar para o meu ex-marido. O que é que tu achas? Eu digo, acho que pode ser muito perigoso, acho que pode ser magoada novamente, mas tu é que sabes. E eu não a estou a julgar. Se eu queria que ela voltasse, não queria. Mas eu não tenho nada que querer porque a vida é dela.
E isto é uma discussão que eu tenho com amigas minhas. Sem dúvida. Porque ela vai... Mãe, nós não temos nada, nós não estamos nos Olha, sapatos dela. é exato. Aí posso dar uma opinião. Mas deixa-me só terminar antes de... Não te esqueças do que vais dizer. Outra coisa é eu dizer, não faças isso, estás a ser burra porque vais-te magoar outra vez. Julgamento. Isto é um julgamento. E a opinião, primeiro deve ser dada quando é pedida. Só. Se não nos pedem... A gente pergunta, queres ouvir a minha opinião ou queres só que eu te ouça? Esta é uma das frases que eu digo sempre, porque às vezes nós estamos em modo de nos ouvirmos e falamos em voz alta para o outro. E falamos. Quando a pessoa acaba, nós perguntamos. A primeira pergunta a fazer-se é: boa, ainda bem que conseguiste falar isso tudo. E agora? Precisas que eu te continue a ouvir ou queres um conselho meu? É isso. Mas, e lá está, é importante que esse conselho seja uma opinião e não um julgamento. Exatamente. Porque a partir do momento em que eu estou a julgar, primeiro eu estou a magoar a outra pessoa. Sem dúvida. Não é? Porque, lá está, eu sei porquê. Porque eu já vivi isso. Sim. Porque eu já fiz coisas que eu sabia que estavam erradas. E soube muito bem ouvir assim, vais-te lixar, mas vai lá. Eu estou cá. Vai lá que eu estou aqui para te apoiar. É um conforto do caraças, porque há momentos da vida em que nós temos que cometer erros, ponto. Faz parte. O erro é outro episódio. Exato, o erro é outro episódio, mas o erro está lá como uma oportunidade de crescimento e de aprendizagem, sempre. Sim, e é importante às vezes irmos lá bater com a cabeça, para aprendermos. Eu não era a pessoa se não tivesse, não era a pessoa que sou se não tivesse errado, mas estavas a dizer, eu interrompi. Não me interrompeste, ainda bem que concluíste, porque assim vai fazer ainda mais sentido ao que eu ia dizer, ao que eu ia partilhar. Eu tenho exatamente essa situação, Mariana, que é, eu tenho uma grande amiga minha que estava a viver uma situação muito complicada e eu insurgi-me quase de salvadora da pátria. Sim. Estás a ver? E quase que ia perdendo aquela amizade. Sim. Porque depois a pessoa foge. A pessoa foge. E eu disse, ok, e aí sim eu dei a minha opinião e disse, eu primeiro pedi-lhe desculpas, porque eu não estava ali a viver aquela situação, e pedi-lhe desculpas por estar a tomar as dores dela, que não eram minhas, e que eu só tinha que a respeitar enquanto pessoa. E eu disse-lhe, enquanto te fizer sentido estares aqui, eu vou cá estar. Sabes a minha opinião, agradeço, não me voltes a pedir. Obviamente, quando as coisas infelizmente terminaram, eu não lhe fui dizer, eu avisei-te. O que eu fui fazer foi, e precisas que eu faça o quê por ti agora? Mas no passado já me aconteceu eu ter pessoas que deixaram de falar comigo porque eu era como tu, muito opinativa, e achava que tinha que opinar sobre tudo, e não, porque nós às vezes ferimos o outro sem sabermos, e isto é julgar o outro. E quando a opinião é filtrada neste conselho e não neste julgamento, faz toda a diferença. Porque é como tu dizes, imagina, um pescador que vai à pesca há 30 anos, pesca daquela forma, sabe que o mar é assim, assado, ele não sabe tudo, mas ele tem muita experiência. Nós, maçaricos, queremos entrar dentro d'água no barco, e porque vimos com a tecnologia A, B e C, e o pescador vai nos dizer, pronto, olha, quero lá ir, vá, mas olha, você vai se esbardalhar todo. E ouvir o conselho do outro, ou então termos aqui esta ponderação de sabermos dar opinião, sabermos ouvir, e quem está do outro lado também ser receptivo a ouvir. Porque às vezes o outro vem que quer opinião, mas não quer opinião nenhuma. Exato. Não, na verdade a outra pessoa quer que tu valides aquilo que ela está a dizer. Então é nessa altura que nós dizemos, ok, esta pessoa só precisa que a gente ouça. Exato. Quando a outra pessoa está, mas tu não estás a compreender, porque nananana, e nós, ok, it's time to close. É muito engraçado. Não é verdade? É verdade. Às vezes as pessoas só querem estar... só querem falar. A debitar. Porque elas precisam de se ouvir. Sim. Neurologicamente nós ouvimos melhor quando falamos em voz alta do que... E está tudo certo se tu só quiseres falar sem ouvir nada. Tipo, não tem mal nenhum. Sim, não vem mal nenhum ao mundo. O problema é quando tu pedes opinião e não queres ouvir a opinião. Mas outra pessoa não tem essa consciência. Mas aí é importante dizeres assim, eu não sei se tu vais gostar da minha opinião, tens a certeza que queres que eu a dê? Exato. E depois outra pessoa lá vai dizer se quer ou não. Exato. E pode doer, não é? Porque, é muito duro. O julgamento tem estas duas faces. Tem, mas eu acho que eu acho que aprendermos a lidar com o julgamento não vem de outra forma que não
o viver. Eu acho que é a forma mais rápida É vivê-lo. tu aprenderes a não julgar, um dia vais lá parar e vais ver que não és ninguém para É julgar. verdade, é verdade. E ainda bem que falas nisso, porque é verdade. Dentro do nosso cérebro límbico, nós guardamos as nossas memórias. Uhum, E o nosso cérebro só aprende quando sente. uhum. Porque é ele que nos ajuda também a decidir, não é? E é muito engraçado. Isso é que há memórias que nós não nos esquecemos. É, e por isso é que não fazemos determinadas coisas, porque nos lembramos que aquilo aconteceu. E é exatamente assim. E o julgamento, quando é vivido a situação que julgávamos anteriormente, deixamos de julgar como tu no carro, não é? Se nunca tivesses tido um carro que tinha dificuldade em desamaciar o carro, tinhas tido se calhar o mesmo comportamento da tua amiga. Como vivenciaste uma coisa semelhante que te fez calçar, como tu dizias, o sapato do outro, o teu julgamento já não sai da mesma forma. Ou seja, não sai julgamento, sai sim uma constatação de uma hipótese. E a conclusão disto é que quanto mais julgadora tu fores, mais paulada vais levar na vida. Não, quando mais julgadora fores, mais estreita é a tua visão, menos tu consegues aprender. Sim, também é verdade. Porque é que levas muita paulada às vezes? Sim. Pá, porque não aprendes. Por isso é que as relações se repetem ad eterno, ou comportamentos se repetem ad eterno, porque nós não conseguimos aprender o que é que temos que fazer de diferente para sair dali. E depois julgamos o mundo inteiro. Sim, porque o problema dá para o outro. Dava para o outro. Nunca está em mim. O problema está sempre no outro, nunca não. Nunca. Nunca. Mas está, é só para dizer, estamos a ser irónicas, está bem? Porque Sim! nós às vezes somos irónicas e as pessoas não percebem que estamos a ser. Lembram-se? Sério, Mariana? Não, estou a ser irónica. Exato. Lembram-se do episódio anterior que eu falava da minha cliente, que eu estava no julgamento de, tipo, ela não está a perceber que se está a contradizer, e depois quando eu perguntei, e isto está a falar o que a ti, Cláudia, foi aí que o julgamento acabou. Porque quando nós viramos, quando nós percebemos que o mundo é um reflexo daquilo que está em nós, da forma como vemos, da forma como sentimos, da forma como o vivenciamos. E como nos vemos a nós. E como nos vemos a nós, fundamentalmente, é que tudo depois ganha um novo sentido. É quase como se houvessem dois mundos paralelos, aquilo que nos ensinaram e aquilo que nós começamos a construir, porque é uma coisa que não nos ensinam. Sim, sim, e sim. O julgamento traz exatamente esta amplitude de lente, que é, quando julgamos, temos a lente deste tamanho. Quando percebemos e refletimos o que é que aquele julgamento que nós estamos a fazer do outro está a falar de nós, ou o que é que aquilo poderá ter subjacente ou inerente à situação que nós vemos, a nossa lente faz isto. E é nesta amplitude que nós abraçamos o mundo. Tcharam! Eu sou metafórica, faz parte dos 50 anos, ok, pessoal? Ela é as metáforas e as frases feitas. Mas pronto, fazem parte da minha pessoa. Eu sou esta pessoa. É aceitar que dói menos. É aceitar que dói menos, é um facto. Mas às vezes as pessoas pensam, ou quando me ouvem, dizem assim, ainda ontem as minhas alunas estavam as duas a reclamar e a julgar o professor, porque o professor não é justo e porque não sei o quê. E eu disse, meninas, então e vocês já tentaram parar para perceber o que é que isto fala de vocês? Não, isto só fala dele que não é justo. E pararem de reclamar menos e verem outra perspectiva da coisa. Isto é sair da lente. Há muita dificuldade em ver que o outro me está a magoar porque não está... Isso é outra questão, pronto. De cá estou a divagar, mas já estás com aquela cara dela, vai dizer cocó. Não, estou expectante. Não, o que eu ia dizer é que da mesma forma que há muita dificuldade em colocarmos no lugar do outro quando ele está a agir perante o mundo, por isso é que julgamos. há ainda mais dificuldade em colocarmos no lugar do outro quando ele está a agir connosco. Aí então é julgamento ao mais alto nível. Que estás ferida. Claro. É pior. E é a ferida que não te deixa ver o óbvio à tua frente. Sim. Lá está. Não dá. A emoção, a emocionalidade. No outro dia havia uma pessoa que dizia, tens que falar com não sei quantos porque ela está a fazer assim. Ela está magoada, está a viver a dor dela. Não vale a pena dizer-lhe o que quer que seja, porque... Nós temos que abraçar a dor. Deixa viver. Mas ela está a viver a dor dela. É deixar. Mas há muita dificuldade em... Ok, esta pessoa está-me a fazer isto. E eu estou a sentir desta forma. Sim. O que é que aconteceu? E isto as constelações falam muito, não é? Uhum. O que é que aconteceu a esta pessoa para ela estar a agir desta forma comigo? Eu, por exemplo, trago muito isto na minha relação, que é, às vezes nós temos, nas relações amorosas é o mais fácil de acontecer, principalmente quando vives com a pessoa. Claro. Quando são namorados em casas separadas, não tanto. Mas se vives com a pessoa 24 horas por dia,
e tudo mais é Claro. o mais normal de acontecer, é reações irracionais e tudo mais, porque são irracionais, porque são reações, pronto. E eu uso muito isto, que é, às vezes, o Tiago tem reações comigo de certas respostas que eu tenho que respirar fundo. É tipo, de onde é que isto vem? Calma que isto não é para mim. Isto ele está a reviver uma situação qualquer. O que é que seria natural? Pau. Ele reagiu, eu reajo. Ele Claro. reage, eu reajo. E isto é julgamento E às puro. vezes eu digo assim às minhas clientes, ok, tu disseste, mas disseste como? E as que já conhecem melhor e já trabalhámos mais elas, pois, se calhar não disse da melhor forma. Eu disse, pois, tu falaste, comunicaste ou estás só a bater bolas? Porque estar a bater bolas não é comunicar. Nem falar sequer. Falar tem que ser porque eu falo, não é? Não, Mas isso não é é só comunicar, ruído. Para é mim, só falar ruído, sim. é quando as pessoas se entendem. Eu entendo como falar o ato de deitar cá para fora palavras. dicção, pronto, independentemente de como é que é. Estão a ver? Isto estava pano para Uma mangas. perspectiva. Comunicar é quando a minha mensagem chega aí. Claro. Ruído é quando eu falo, mas não digo nada. Exato. E é o que acontece na maioria das vezes, que é, vem a raiva, vem a frustração, vem Nós todos somos assim. aquilo tudo. Eu não sou perfeita, há dias que eu também bato bolas, que eu já não estou com paciência, não é? É só para aquecer o braço. Eu tomo lá uma bola também e não me chateias a cabeça. Mas o que é normal acontecer? É eu reagir também. A pessoa reage, eu reajo, ela reage, eu reajo. O que é que pode e idealmente deve acontecer quando estamos a tentar comunicar? Vem uma reação e eu, ok, de onde é que isto vem? Que se eu estiver cá concentrada no mundo, é o que acontece, que é de onde é que isto não é para mim. Isto ele vem lá estressado com não sei o quê, tem lá este trauma, não é para mim, está tudo bem. E depois digo-lhe, olha, não gostei muito, quando a tempestade passa, não gostei muito, mas é só para dizer que eu sei que isso não foi para mim, foi para, tens razão, desculpa, não sei o quê, pronto. Mas está tudo bem, só não voltes a fazer, tá? Obrigada. Isto é muito os 4 pilares que está no livro das 4 verdades, que não está escrito desta forma, mas que eu vivo desta forma, que é observarmos, que é quando as coisas vêm, observar. E depois é respirar fundo, como tu fazes, não é? E depois é avaliar no sentido de deixa-me lá ver o que é que eu agora vou fazer. E é quando nós escolhemos o que dizermos, é que muitas vezes conseguimos ter esta serenidade. O que dizemos e como dizemos é como também, dizemos, não é? Porque era o que eu estava a dizer, às vezes não é o que tu dizes, porque o que tu dizes até nem tem nada de mal, claro, a tua postura, a forma como o teu corpo comunica. Lá está, a comunicação não verbal é muito maior do que a verbal, não é? Tu podes estar a dizer-me a mesma coisa, ainda em off estávamos a falar disso há bocado, podes estar a dizer a mesma coisa de uma forma delicada, empática e tudo mais, e está tudo certo, ou pode estar só a ser bruta e se magoa. Exatamente. E a informação é exatamente a mesma, portanto, a comunicação é todo um mundo que ambas nós adoramos, ambas as duas. Porque a Cláudia ensinou-me a comunicar, que eu achava que sabia comunicar, até ter uma relação tóxica e perceber que não sabia nada sobre comunicação. A dizer, não, eu disse, mas eu disse. Não disseste. Tu só falaste, não comunicaste. Então abriu-se toda uma nova caixa de Pandora. Verdade. Porque e isto acontece muito, eu já lhe disse que não sei o quê. Está bem, já falaste, mas já comunicaste mesmo da melhor forma, mais eficaz. Porquê? Porque nós estamos sempre no julgamento. Sempre, e o julgamento, e parece que estamos aqui a dispersar, mas não, o julgamento é um pilar super, ou melhor, o não julgamento é um pilar super importante da comunicação, por exemplo, não violenta. Sim. Que é eu saber comunicar quais é que são as minhas necessidades sem te julgar. Sem dúvida. E o que eu vos posso dizer, assim, como quase mote de fecho deste episódio de hoje, a última frase que eu vos diria para ficarem a pensar é: lembrem-se sempre que quando o outro fala convosco, ele não fala para vocês, ele fala dele e espelha em vocês o que está dentro dele. Então, quando o outro começa no mau trato ou nesta reação de querer esbrafejar, ele está a falar dele. E é quando a Mariana falava há bocadinho que respirava e observava, é aqui que ela depois vai ter a clareza de perceber o que é dela, como ela dizia, e o que é que não é dela. Porque, acima de tudo, isto é sempre de quem diz, nunca de quem ouve. O que é de quem ouve é o que eu presinto. Exatamente. Pronto. É isso mesmo. Esta é a forma linda de comunicarmos. E é isto, até ao próximo episódio.